Santíssimo, a arca, enfim, onde Deus se manifestava. Aí você tem a instituição em tese de um tribunal com o conselho de Jetro para Moisés. Você tem a criação agora de um aparato militar através de Josué e Caleb. Olha só como a questão da religião e da política caminham junto, não tem como separar. Então aí, a partir disso, houve o quê? A federação das 12 tribos. Saímos do sistema patriarcal para o sistema federativo. O que é federação, pastor? Vamos lá, federação. União instituída entre estados independentes para formar uma única entidade soberana. Então você é uma união, né, de estados independentes para formar uma unidade. Então os estados passam a ter o quê? No sistema federativo, autonomia. Enquanto a federação é detentora da soberania. Por exemplo, cada estado tem suas leis, ok? A Assembleia Legislativa do estado compõe as leis, o município, através da Câmara de Vereadores, compõe a lei, o executivo executa, né? O executivo determina, o executivo coloca em prática aquilo que tem que ser feito, isso tanto através das prefeituras, do governo estadual. Aí você vai para a questão federativa, né? Onde estão ali representando os estados, os seus deputados federais, os seus senadores, mas dentro daquele congresso ali, está se falando, aquele congresso ele representa todo o país, né? A soberania é federativa, tanto que quem defende as fronteiras é o Exército, é a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas, defendendo a soberania do todo, e cada estado tem também a sua defesa interna de segurança pública através das forças de segurança pública. Então veja que isso é federação. Agora em Israel, né, se instala, e assim que Israel se instala nas terras de Canaã, as tribos se organizam em uma federação. Eles vão o transicionamento. Quando eles chegam de fato em Israel e Canaã, as tribos se organizam em uma federação. E como que é essa federação? As tribos se organizam em Siquém, onde selam o compromisso de manter uma unidade religiosa. Primeira coisa, olha, cada um aqui com a sua tribo, o seu estado, o seu clã, né? Nós firmamos um compromisso de manter uma unidade religiosa. Estamos cada um cuidando da nossa vida aqui, mas todos adoramos o mesmo Deus. No entanto, apesar de todos se reunirem em torno do mesmo, né? Em torno do mesmo nome, Israel, a nação de Israel, a federação é a nação, né? As tribos estão longe de constituir um Estado nacional. Porque eles se intitulam o povo de Deus, o povo de Israel, os israelitas, em 12 tribos. Então a federação seria os filhos de Israel, a nação de Israel com tribos, mas não tem como ali organizar aquilo como um Estado ainda, está transicionando. Então, não obstante compartilharem do mesmo Deus e adotarem o mesmo estatuto, não conseguem organizar uma estrutura governamental que garanta unidade política. Não existia unidade política. Não existia. Então os membros formam o mesmo povo, participam do mesmo culto, mas não tem um líder. Por quê? Nessa época não há personalidade nenhuma comparada a de Moisés ou de Josué, que foram os grandes líderes pós-saída do Egito. Então eles são uma federação, mas ainda não se organizaram como uma estrutura governamental. Então a gente transicionando-se do patriarcado para a federação, né? Da federação agora nós vamos partir para a consolidação do Estado. De que maneira? Ela começa transicionando através dos juízes. Deus, nesse momento, quando havia uma situação complexa, Deus levantava os juízes, Débora e outros mais. Né? Não vamos entrar muito para nós não nos estendermos. Você leia aí a apostila, você vai entender muito bem daquilo que nós estamos falando. Então ali a consolidação do Estado começando através dos juízes, então vem depois o que? A monarquia. Primeiro o tempo dos juízes, né? Onde você vê figuras como Gideão, você vê figuras como Débora, enfim. E depois o tempo da monarquia unificada, quando então, através, olha só Deus, como é que Deus faz, através da vida de Samuel, que assumiu 3 funções, olha só, 3 funções, ele era juiz, ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. Ele assumiu as 3 funções. Então o povo começa a clamar para essa questão, as demais nações têm rei, nós não temos. Então ali é levantado o primeiro rei de Israel, que é Saul. Após Saul vem
o reinado de Davi. E após o reinado de Davi, vem o reinado de Salomão. E após o reinado, nessa transição do reinado de Salomão, vem a divisão do Estado, né? Onde você vai, Judá e Israel. A divisão ali da nação, a divisão dentro da nação. E aí também você começa a ver Israel com as suas relações internacionais. Como assim, pastor? Lógico, tem hora que a diplomacia funciona e tem hora que não funciona, né? Você vai ver isso aí em algumas situações onde a diplomacia funcionou, na época de Davi, quando Davi teve que fugir para uma nação próxima e ficar por ali, e eles aceitam, e aquela coisa toda, né? Mas nessa questão, o que acontece? Quando Israel entra para Canaã, ele entra ali como uma nação, entra como essa federação através das tribos, ainda que não houvesse uma questão governamental unificada. As primeiras guerras que Israel teve que enfrentar foram em função da conquista, né? Eles começaram a conquistar, né? Você vê ali, começando por Jericó e aí por diante, né? E na medida que eles entravam, eles encontravam o quê? Resistência, né? Tomavam posse do território pela força das armas. E não é sem motivo que após se instalarem no território conquistado, vieram a ter problemas com os seus vizinhos. Vou falar só de alguns deles, por exemplo, os midianitas, os amonitas, os amalequitas, os moabitas, os filisteus, a Assíria, a Babilônia e por aí vai, né? Aí você vem passando então agora também, depois da questão da divisão, principalmente do Estado em dois reinados, você tem um período chamado que é o período do cativeiro, né? Que é o último período antes do período intertestamentário. Oh, meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu tomar água aí para ver se melhora. Vamos lá. Molhar um pouquinho que melhora. Então, quando a gente observa no tópico anterior, aconteceram durante o período conhecido, isso aconteceu durante o período conhecido como a dispensação da lei, e tanto o cativeiro, né, que veio até o cativeiro do reino de Israel, com esses acontecimentos, né? Você vai ver os babilônios, assírios, enfim. Você vai ter depois o período que marca, né? É o período da transição para a dispensação da graça, que nós vamos falar agora, o período intertestamentário, meu Deus, né? Então, o fato é o seguinte, que a dinâmica do governo divino ocorre concomitante aos atos políticos entre os homens. Toda essa questão envolveu política, envolveu domínio, envolveu poder, governos. Então Deus, o que ele faz? Ele estabelece seus planos e os homens acatam ou não, sem ficar com tudo livre de consequências das suas deliberações. O que diz lá em Deuteronômio 28? Se me ouvirem, obedecerem, guardarem os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Aí você tem a listagem das bênçãos. Depois vem assim, mas se vocês não ouvirem, não obedecerem, não guardarem os meus estatutos, todas essas maldições virão e alcançarão vocês. Então, entenda que Deus ele estabelece os planos e os homens acatam ou não. O que não pode ficar livre das consequências. Isso é o que Deus colocou no homem, o livre-arbítrio, a livre escolha. Escolha o que você quiser. O que você não pode escolher são as consequências. O período intertestamentário é o período que começa com o fim da atividade profética do Antigo Testamento e se estende até a composição do primeiro livro do Novo Testamento. Esse período intertestamentário, meu Deus, do tempo de silêncio profético, que foi quebrado quando? Foi quebrado quando? Quando João Batista começa a pregar no deserto. Então, durante 400 anos, há um período entre os testamentos, Novo e Velho Testamento. A dispensação, então, vindo para a dispensação da graça, da lei para a graça. Então, Deus trabalhando nessa questão, segundo o seu plano divino. Então, dentre esses eventos que aconteceram, um evento político alguns que merecem destaque. Primeiro, eu quero falar de um, pelo menos. É a dominação greco-macedônica, que é o florescimento do Império Greco-Macedônio através de Alexandre. Então, vale destacar nesse período, né, greco-macedônico, a influência da cultura em várias áreas. Na língua, porque ele queria universalizar a cultura através desse império que se instalou agora, universalizar a cultura.
ele coloca ali a questão da filosofia, uma filosofia helenística, uma filosofia nova, e ele também entra ali com os elementos da mitologia, né? Os deuses gregos, aí você pode ir aí, Zeus e todo o Olimpo e todo mundo que está lá, os semideuses como a figura de Hércules e outros mais, né? E você tem outras figuras da mitologia grega, né? Que Minotauro, Medusa e tal, que ainda hoje está no imaginário do povo, né? Enfim, essa é a parte dessa nossa aula, desse nosso encontro. E na próxima aula nós vamos ver, no nosso próximo encontro, a política no Novo Testamento. Como é que começa agora? Porque aí vem o governo grego-macedônio, vem o governo romano na sequência, então a política no Novo Testamento, o contexto palestino, né? O surgimento do Império Romano nesse contexto todo, os tratados teológicos e a igreja e a política. Ok? Foi muito bom estar com vocês. Espero o nosso próximo encontro seja bem produtivo, possamos aprender juntos, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, paz seja com todos, te espero na próxima aula.